para que a gente possa começar a fazer a prática da leitura, né? Literalmente é um reforço. Quem chegou cedinho vai ouvir agora o reforço da palestrinha do Bruno e também da leitura. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 1, a definição do que é amor e do que é sentimento. E eu trouxe para nós: amor, sentimento por excelência, essência divina da perfeição. Obrigado. E o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. Nós vamos ver que ao torno do caminhar da palestra, nós vamos tentar entender o que são sentimentos e o que são emoções. Porque a gente age muito por instinto, né? É aquela coisa do reage, a gente recebe alguma coisa, a gente reage. E quando a gente consegue amadurecer o sentimento, sair do período das emoções, dos instintos, a gente consegue raciocinar. E por isso que a gente busca no Evangelho a fé raciocinada. Porque a gente não tem que crer porque entubou o que ensinaram para a gente quando a gente era criança. A gente tem que crer porque a gente aprendeu e a gente raciocinou que aquilo que Jesus falou era verdade. Porque ninguém lembra se estava lá na época. Provavelmente estávamos. Mas como a gente não lembra, então a gente não pode dizer, é assim porque é assim. Não, não é assim porque é assim, porque tudo tem um porquê. Não é à toa que nós, na nossa infância, a gente até os 5 anos tem uma fase chamada fase dos porquês, segundo Piaget. Exatamente porque a gente precisa compreender e entender os porquês da vida. Nossa vida fica mais fácil. Então, ainda no capítulo 10, sentimentos. O que o Evangelho traz para nós? É o ponto delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, acima da nossa capacidade humana. Porque se a gente permanecer, como bem falou o Bruninho, na materialidade, nós só vamos agir por instintos. E nós já somos seres racionais. Então, nós temos que agir com a razão. Precisamos equilibrar razão e sentimento. Tem que estar no meio. Se estiver no meio, nós estamos bem, com boa saúde, sem resfriado, sem as ites desse período que é comum. Então, é importante que a gente mantenha a nossa razão equilibrada com as nossas emoções, para que nós sejamos seres mais harmônicos. Qual o efeito da lei do amor na criatura humana? Substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Então, os dois, né, como bem falou o Bruno, né, Moisés trouxe 10 mandamentos e Jesus só reforçou os 2 primeiros. Então ele não trouxe nada de novo. Ele só veio trazer o quê? O amor que tinha sido perdido aonde? Nas nossas ações e nos nossos corações. Porque todas as leis divinas estão escritas aonde? Na consciência de cada um de nós. Todos nós, quando nascemos, fomos criados, nós recebemos a mesma carga de conhecimento. O que nós fazemos, o que nós aprendemos, aí já cabe ao nosso livre-arbítrio. Mas todos nós temos esse conhecimento dentro do coração. Não é a Denise, porque tem X anos de espiritismo, não é a Sueli, porque tem X anos, o Bruno, etc. Todos nós temos o mesmo conhecimento. O que falta é a gente botar a mão na massa para fazer o bom, né? Que é a prática da leitura. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Isso quando a lei do amor está sobre nós. Nós nos preocupamos mais com o outro e é incapaz de fazer
coisas que fujam à moralidade, ou seja, ao bem. Tá? Então, o que seria moralidade e inteligência? Nós somos, a maior parte de nós ainda age ou reage por instintos. Por exemplo, eu piso no pé de alguém me dá um empurrão. Isso é reação à ação de eu ter pisado no pé daquela pessoa. Mas se eu já sou um ser, né? Vamos imaginar que eu tenha sido pisado. Se eu já for um ser e já estou trabalhando as minhas emoções, o que eu vou fazer? Fulano, você está pisando no meu pé. Aí a pessoa vai tirar o pé ou não. Se ela não tirar, aí sim nós temos que reagir. Por favor, não pise no meu pé. E você tira o seu pé de baixo. Não é pisou no pé e tu dá logo um empurrão. Isso é instinto. Porque nós já temos a capacidade de pensar, de raciocinar. E aí, quando nós começamos a trabalhar essas reações, né, por instintos, nós começamos a ter sensações das emoções. E se nós continuarmos a trabalhar e colocar sentimento de amor nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras, nós conseguimos chegar ao sentimento verdadeiro de amor. E Deus está de greve, né? Isso. Então, qual seria o maior mandamento? O 11 do livro dos Espíritos, tá? Do Evangelho, do Evangelho. Veja, qual o mandamento maior da lei? Aí ele disse primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então, ele quer dizer que o mandamento principal é a gente amar ao nosso Criador, quem nos criou. Seja ele, tenha ele o nome que tiver, tá? Porque cada religião dá um nomezinho diferente, mas não importa. Ele é um único que criou a nós e a tudo que está em volta de nós. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, os profetas se acham contidos nesse que eles nos passam. Pois é nisto que consiste a lei dos profetas. Mateus capítulo 7, versículos 12 até o 40. Tá? Então, esse é o mandamento mais importante. Seríamos nós muito felizes se nós conseguíssemos trabalhar esse sentimento no nosso coração. Se hoje você tem 10 calças no seu armário, né, 10 casacos no seu armário, você só tem um corpo, você só vai poder usar uma calça e um casaco. Então, se você tem 10 e tem que andar 3 anos no armário, pega esse que está 3 anos no armário e doa. Porque estamos na época do frio. Para quê? Para que essas ações comecem a estimular no nosso coração esse sentimento de amor. Então é importante a gente ter esse sentimento, buscar esse verdadeiro sentimento. Como interpretar o mandamento maior da lei de Deus? O Evangelho responde, estamos ainda no capítulo 11. Amar a Deus com toda a força do nosso espírito. Esse amor só será completo e a lei divina integralmente cumprida se igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus veio, falou, o Bruninho falou muito bem, ele tentou trazer o quê? Os 2 primeiros mandamentos. Então, se baseou no amor. E ele, teoricamente, deveria ser um Deus guerreiro, pela sequência de todos os profetas que vieram. Mas ele não quis fazer isso, porque ele buscou o amor que estava no coração de uma maneira. Ele tem 50% da genética da mãe. Então nós temos Deus, considerando Deus como amor, e o que nós precisamos para desenvolver esse amor divino em nós? Primeira coisa, se amar. Porque se você não se amar, você não gostar de você não vai poder dizer eu te amo para ninguém, porque você não tem esse amor dentro de você. Porque dizer eu te amo, me dá um copo d'água, me empresta um computador, me empresta aí alguma coisa, isso é muito fácil. Mas dizer eu te amo com o coração, com o sentimento, é bem diferente.
Então, como que a gente vai conseguir desenvolver esse sentimento e penetrar na lei divina, né, no amor divino, e acreditarmos que somos centelha divina, quando nós nos amamos? Alto amor. Alto amor não significa egoísmo, tá? É você elevar a sua estima. Porque qual é o grande sofrimento do nosso planeta? A falta de amor. Em todos os sentidos. Falta amor na nossa humanidade. Consequentemente, temos esses momentos de guerra, de poder e etc. Porque o nosso planeta está carente de amor. E em seguida, amar ao próximo. Ah, mas eu não sei fazer isso. É como ele falou, né? A prática é lá fora. Então vai fazer alguma atividade que ajude alguém. Se você não tem isso no seu coração, vem ajudar a fazer as quentinhas, vem ajudar a montar a cesta básica, porque com o tempo no trabalho, você acaba adquirindo esse sentimento. Porque enquanto você está aqui nessas tarefas, você está ouvindo o sofrimento das pessoas. E aí isso vai fazendo com que o seu coração ele vá ficando mais sensível, tirando você daquele ego central. Então, o que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo, na medida das nossas possibilidades, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Dizem que João, quando ele foi exilado, né, na ilha de Patmos, e quando ele estava já com muita idade, já em época de... Eu agradecia quem está com o celular com som, que faça a gentileza de tirar, porque daqui a pouco vem a viagem e atrapalha aos colegas. É só não desligar, não, é só botar em silêncio, tá bom? A mim não incomoda não, tá? Mas incomoda algumas pessoas que são mais sensíveis. Sem contar que as ondas eletromagnéticas, a gente está ensinando sempre, atrapalha a comunicação, por exemplo, da minha guia espiritual comigo. Fala isso, eu não vou falando. Porque a onda cruza e aí a mensagem não chega para mim, porque causa o que a gente chama de ruído. Então não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe faça, mas deve ele também fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. Então isso é um treino. É um treino. Literalmente um treino. Que nós temos que começar, porque se nós não iniciarmos a nossa prática, ninguém vai fazer por nós. Nós é que temos que colocar a mão na nossa marcha. Ah, deixa eu concluir a história do viu como atrapalha o celular do João. Quando o João foi exilado, já estava muito velhinho já para falecer, o que ele dizia? Meus filhinhos, amemos uns aos outros. Ele não conseguia falar nada, só falava essa frase. Então ele já estava também, né, trazendo, fortalecendo o que Jesus veio fazer. Se Jesus veio a nós para trazer essas duas primeiras mensagens, isso quer dizer que nós esquecemos ou não aprendemos bem o que os outros profetas anteriores relataram. Então a gente tem que pensar nisso. Então, parábola dos credores e dos devedores, que traz a história, né, de perdão, de amor. O reino dos céus é comparado a um rei que cobra as contas dos seus servos. E vem um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, o seu senhor manda que vendessem ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha para ficar paga a dívida. O servo lança-se aos pés do Senhor, ele súplica e diz assim: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. E o Senhor, compadecido daquele servo, se ajoelhou à frente dele, né, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Então ele recebeu uma dádiva, né, o perdão da dívida. Ele sai dali, da presença do servo,
e encontra um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia bem menor do que ele devia ao seu senhor. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo: paga-me o que deves. Ele acabou de ser perdoado, saiu na rua, deu de cara com uma pessoa que devia a ele, e ele agarrou ao instinto, agarrou o pescoço da pessoa, dizendo que ele tinha que pagar. Aí o que os companheiros que estavam em volta fizeram? Correram e foram falar com o Senhor. E aí o Senhor chama ele de novo e diz: servo mau, te perdoei a dívida. E o que você fez? Primeira oportunidade que teve foi cobrar dos seus credores. E aí o que ele fez? Botou ele na prisão para ele aprender que não é assim que se resolve as coisas. Então essas parábolas vêm despertar em nós o que nós temos que fazer. Ah, mas as parábolas são difíceis de entender. Mas quando a gente começa a ler e raciocinar, a gente traz esses ensinamentos para a nossa vida. Então, a parábola vem pedir o quê? Que nós perdoemos a quem nos tem ofendido. Enquanto que outras pessoas chegavam para mim e diziam assim: força. Outros não falavam nada e me abraçavam. Muito mais amor eu recebi desses do que aquelas palavras: Deus está no comando, Deus sabe o que faz. Ora, pois, como diriam meus irmãos portugueses, nós sabemos disso. Mas na hora do sofrimento, é o sentimento que fala. E é nesses momentos que a gente descobre quem realmente são nossos amigos. Então, dai a César o que é de César. Foi o que o Bruno falou. Não? Então, durante a dominação romana, foi o imposto que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritação entre eles, porque eles diziam: eu não sou romano, por que eu tenho que pagar esse dízimo? Isso não dá certo, isso é errado na cabecinha deles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Que lei? A lei deles, judeus. Então, o que quer dizer isso? Dai a César o que é de César. Então, deixa eu só ver uma coisa. Os fariseus enviaram seus discípulos que lhe disseram: mestre, dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porque Jesus era judeu. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, a malícia dos fariseus, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Hipócritas não tem o sentido que tem a palavra hoje, tá? Para vocês não acharem que Jesus estava sendo agressivo. Não, tá? E eles lhe apresentaram dinheiro. E Jesus disse: de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe eles: de César. Então lhes disse Jesus: pois dais a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois dai aos que estão na materialidade a materialidade e a Deus os sentimentos espirituais, os estudos espirituais. E quando ouviram isso, admiraram-se e deixando se retirar. Então, atender o que seria, na verdade, o verdadeiro sentido dessa frase, né? Dai a César o que é de César. Atender às obrigações da vida material sem descuidar de cumprir as leis de Deus através do cultivo dos valores espirituais. Então, nós temos uma setinha verde, né? Por causa do sinal de trânsito, verde passar, e de vermelho, a materialidade. Então, César seria a representação da materialidade e Deus seria a representação da espiritualidade. Então, se nós conseguirmos estarmos na matéria, porque nós somos nesse momento, estamos na materialidade, mas nós não podemos esquecer da parte espiritual do nosso ser. Porque muitos de nós, antes de vir, nos comprometemos em desenvolver a nossa mediunidade. Aí a gente passou em escolas de doutrinação, de incorporação, de palestras. Aí a gente chega aqui
e não quero nada disso não. Ainda pede, aí Deus, afasta isso de mim, não quero ver morto não. Mas antes a gente pediu. Então nós temos responsabilidade sobre as nossas ações. Nós temos um programa reencarnatório. O que fazemos com esse programa? Cabe a cada um de refletir. Porque a gente passar aqui 60, 70 anos, voltar para a pátria espiritual e não realizar pelo menos uma ação daquelas 10 que nós colocamos lá, vai ser triste demais para nós quando nós caímos em consciência. Porque a gente veio para cá para ficar marcando passo. Então nós temos que pensar que nós somos seres espirituais imortais e eternos e não o tempinho que a gente passa aqui de 60, 70, alguns felizardos, como a minha mãe, 90, né? E por aí chegam até 100 como o seu Carlos, né? Quase chegou lá também. Então nós temos que pensar nisso. Não estamos, como diz as leituras, a Terra não é um parque de diversões. A Terra é uma escola. Uma escola que a gente aprende todos os dias uma lição se estivermos atentos. Se nós estivermos atentos, nós vamos perceber. Se não estivermos, a vida vai passando. Mas lembrem-se, como bem disse ele na leitura, e disse Jesus para nós, a cada um, de acordo com as suas ações. E aí vem uma lei do planeta, ação e reação. Ele falou do progresso. Para que nós consigamos progresso na nossa vida espiritual, precisamos de ter atenção às ações, para andarmos para frente. Então, quais seriam as instruções dos Espíritos com relação à lei do amor? Lázaro, no item 8 do capítulo 11, nos apresenta uma descrição evolutiva do amor, mostrando-nos desde a sua origem até o seu destino. Então, é assim, eu tenho memória visual e eu tenho dificuldade para só ficar lendo. Então, tudo aquilo que eu li, eu fiz desenho. Porque é mais fácil para mim. Espero que seja para vocês também. Então, nós no início, nós fomos muito instintivos. Ainda somos até hoje. Temos ainda algumas reações distintas e graças a Deus que temos, por exemplo, positivo da sobrevivência. Se você está diante de um perigo, você tenta se safar. Então, instinto não é ruim. Ruim é quando você só vive em reações distintas. Quando nós conseguimos evoluir um pouquinho, estudando, ganhando conhecimento, o conhecimento é o único item que ninguém tira de nós, ninguém rouba. Tudo aquilo que você aprender vai com você pela eternidade. Mesmo que você tenha Alzheimer. Uma vez me perguntaram isso, as pessoas que têm Alzheimer esquecem tudo, passam por plano espiritual burras? Claro que não. Tudo que você adquirir de conhecimento é seu e será eterno. Por isso é importante estudar, porque já dizia o filósofo lá atrás, conhecendo-te a verdade, Sócrates, conhece-te a verdade vos libertará. Por quê? Porque quando você enxerga uma situação verdadeiramente, você deixa de ter medo. Por que nós temos medo da morte? Porque a gente não lembra quando nós éramos espíritos. Porque se a gente lembrasse, por que você vai ter medo da morte? Se você sabe que você vai continuar vivo. Então, o conhecimento liberta a gente. E aí, quando a gente começa a evoluir um pouquinho, aparecem as sensações. Que aí nós podemos trabalhar de forma positiva ou de forma negativa quando a gente nos deixa ser corrompidos. Tá? Em qualquer situação, tá? Eu não sou corrupta, mas aí eu guardo para você, e aí ele diz assim, aí senhora, se der 100zinho, tá tranquilo. Aí você pega o 100zinho, dá para ele, não foi multado. Isso é corrupção, gente. Tá? Então tem muita coisa que a gente faz na nossa vida que a gente diz assim, eu não sou corrupta, somos todos. Quando a gente negocia com nossos filhos, com nossos pais, isso é corrupção, gente. Então a gente tem que refletir sobre os fatos da vida que a gente diz não faz. Normalmente quando a gente diz muito assim,
fervorosamente, eu não sou assim, nós somos assim pra caramba. Quando alguém te incomoda com alguma coisa, você está usando aquele espelho, te incomodou porque você é assim, odeio fofoqueiro. Sinal que você foi muito fofoqueiro, ou ainda é hoje, né? Por isso é que você odeia os fofoqueiros. Acho que vocês já ouviram isso, né? Aí nós vamos continuando a amadurecer, porque nós vamos envelhecendo, né? Estudamos, nos tornamos instruídos e já temos os nossos sentimentos um pouco mais depurados, melhorados. É assim, pisou no seu pé, olha, você está sentindo dor. Olha, você está pisando no meu pé. Por favor, retira o seu. Porque antes o que a gente faria? Enfiava a mão ou falava, né? Palavrão, que é normal também, né? Aí a gente consegue. O Miguel fez uma palestra sobre inteligência emocional. Vale a pena, depois que vocês encontrarem com ele, pedir para ele mandar o PowerPoint, porque muita gente não sabe o que é inteligência emocional. Confunde com a inteligência, na verdade, inteligência espiritual, porque é quando você aprende a lidar com os seus sentimentos, porque a gente confunde com a inteligência racional, é bem diferente. Ele fez uma palestra inteira sobre isso, então vale a pena vocês também assistirem a todas as palestras, porque a única forma que a gente tem de crescer é ganhando conhecimento. Não adianta chegar às 11 horas para passar pela obsessão para deixar os bichos lá como eles a gente escuta. Você até deixou um bicho lá na sua concepção, você que fala assim, para nós são nossos irmãos. Mas se você usou esse termo, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Você deixou um lá em cima, quando saiu ali na porta, pegou 10. Aí foi para casa com 10. Estava reclamando de um que deixou lá conosco. Vai sair com 10. Por causa do seu sentimento, que não foi trabalhado. E aí a gente consegue, quando a gente for espírito superior, amor como sendo o fator número 1. Um exemplo de pessoa que teve isso, que trouxe isso para nós, Chico Xavier. A vida toda dele foi amor. Sofreu muito, mas a vida dele toda foi amor dedicado ao próximo. Então nós temos exemplos em vida, porque alguém pode pensar assim, a gente dá sempre exemplo de Jesus, mas Jesus foi há mais de 2000 anos, a gente nem conheceu, porque a gente não lembra, né? Mas o Chico Xavier a gente conheceu, estava aqui conosco. 92 anos aqui colado em nós. Então vamos aprender com pessoas que são mais próximas a nós. Características do homem que ama, leal, íntegro, consciencioso, benevolente, faz aos outros o que gostaria que eles lhe fizessem. Isso aí é uma listinha para a gente guardar. Suaviza as dores dos seus irmãos. A pessoa está sentindo dor, né, moral, e você diz assim, vamos ser um pouquinho mais caridosos, né? Um pouquinho mais amorosos. Considera como sua a grande família humana. Quando a gente compreende que nós somos um ser do universo, nós não precisamos pedir nada em oração. Porque o universo sabe que você não precisa botar o copo de Santo Antônio de cabeça para baixo para casar, não. Nem pendurar ele lá no poço, não. O universo sabe o que a gente precisa, mas para isso precisamos nos tornar filhos, seres, células do universo Terra, enquanto estivermos aqui. Tornar-se empático. O que quer dizer isso? Se colocar no lugar do outro. Então, eu disse a vocês que ia ser uma repetição do que o Bruno falou. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Ézio, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Então, ou nós vamos agir por instintos, representa bem o que falou na parábola, né, dos credores, ou nós vamos conseguir elaborar e não mais o que? Pegar o pescoço do outro. E isso está aonde no nosso ser?
nosso livre-arbítrio. Que bobinho é quem pensa que tem livre-arbítrio a 100%. Não tem, não temos. Não somos donos da nossa vida. Somos donos de algumas coisas, mas da nossa vida não. Porque quando chegar o momento, você vai ser pinçadinho e levado para o outro lado. Então, ninguém morre de véspera, nem o peru, tá, gente? Nem o peru no Natal morre de véspera. Porque, infelizmente, ele tem sentimento e ele sabe que vai ser degolado. Então, a gente também tem que pensar, né? Lei do amor. Os efeitos da lei do amor, segundo Fenelon, podem ser observados por todos nós no coração humano. Todos temos a necessidade de fazê-lo germinar dentro de nós. Então, todos nós somos capazes de amar, desde que comecemos a deixar de ser egoístas. Tudo só para você. Não, para você e para os outros. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração. Então, no fundo do nosso coração, e aliás, o órgão mais importante do nosso corpo, qual é? O coração. Ah, não, é o cérebro. Cérebro sem coração não funciona, porque é ele que bombeia sangue e manda sangue lá para cima, energia. Então, nós temos a faca e o queijo na mão enquanto estivermos de olhos abertos. O mesmo espírito de Fenelon diz assim: ora, qual o limite da relação ao próximo? E aí ele indaga muitas coisas, né? Próximo, somente a nossa família, a nossa religião, a nossa nação, a nossa humanidade. Então, nós temos que englobar tudo isso. Ah, eu só amo brasileiro porque eu sou brasileira. Quero lá saber se os israelenses estão se matando, os ucranianos estão se matando. Infelizmente, como é a nossa, faz parte da nossa humanidade, enquanto eles lá sofrerem, sofremos nós aqui. Porque não existe separação do Pai. Então, qual é o efeito da lei do amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana. Então, todos os humanos têm que se melhorar. E felicidade durante a vida terrestre e após esta. Porque se nós conseguirmos trazer esse sentimento de amor para a nossa humanidade, não vai existir mais fome, não vai existir mais guerra, não vai existir nada de negativo. E aí diz, né, na literatura e nos livros, que quando entrar a regeneração, o amor vai estar em alta. Isso quer dizer que o mal vai ter vergonha de estar na Terra. Olha que bonito, gente. Não é só filósofo, não. Então, os mais rebeldes, ele continua, né? Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei. Então, uns vão caminhar mais rápido na evolução, na reforma íntima, e outros vão caminhar mais devagar na êxito. Como é que a gente faz? Cada um tem um ritmo, cada um faz o seu tempo. Só que eu digo a vocês, se acelerem, porque como já entrou o processo, se a gente desencarna hoje e não faz o início da modificação, nós vamos voltar para um planeta de terceira dimensão. Só que com um detalhe, estou sempre falando isso. Sem data show, sem computador, sem celular, sem Zap, sem Facebook, sem Instagram, sem nada. Como alguns, né, os mais velhinhos, né, eu conheci televisão com 12 anos, há 50 anos atrás. Tem gente que já nasce com o celular na mão. Então, a evolução caminha rápida. O que nós precisamos fazer para ajustar a lei do amor no nosso coração? Ter tolerância. Vejam que eu não falo de paciência. Ser tolerante. Tolerante com o quê? Com as ações dos outros contra você, das pessoas. Perdão, aprender a perdoar. Isso aqui, ó, eu sempre digo, para mim, amar não é tão difícil, mas perdoar, para mim, é o sentimento mais difícil que a gente adquire.
Não é fácil perdoar. Perdoar da boca para fora, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais, isso não é perdão. Eu perdoo o meu ex-marido, mas não quero saber dele. A única coisa boa que ele fez foi meu filho. Então vamos refletir naquilo que a gente pensa e fala, né? E, como já diz o jargão do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então vamos auxiliar a nós, lembram? Primeiro ao favor. Auxiliar a nós, em primeiro lugar, e depois aos outros, como gostaria que fizessem conosco. E que seria o amor doente? O egoísmo. Então, o que é egoísmo? Tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. Aí o repórter está fazendo ali uma pesquisa, está chovendo pra caramba, e ele diz assim: você acha que o individualismo é mesmo uma tendência crescente? Mas ele está ali, ó, vê se ele está molhado. Mas o infeliz, ó, que ele está. Isso somos nós, gente. Infelizmente, né? Então o egoísmo é um amor doente. E o que ele acarreta? Impede o progresso ético-moral do planeta. Estamos falando do planeta. É o causador de todas as misérias da Terra. Um dos maiores obstáculos à felicidade dos homens. E tem mais. Está no fundo de todos os vícios e daí deriva todo o mal. Então o egoísmo tem que ser banido do planeta para que possamos ser felizes. Então nós temos que trabalhar isso em nós, porque nós somos humanos e estamos aqui. Então é a verdadeira chaga da sociedade. Vocês acham que a cada 10 segundos, mentira, a cada 4 segundos, morre uma pessoa de fome lá na África, lá na Índia, com tantas terras, né? Não precisávamos morrer. Algumas pessoas morrerem de fome. Como promovemos a distribuição do egoísmo em nós? Tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios, compreendendo o efeito danoso do egoísmo, nós iniciamos o nosso processo de reforma íntima. Então, quando a gente começar a diminuir esse sentimento em nós estamos iniciando a nossa tão falada reforma íntima. Como não tem nada escrito aqui, quem escreveu isso foi a bonitinha aqui, tá? Bonitinha, porque eu me amo, né? Colaborando para a melhoria da humanidade. Se você se transforma nada, fulano é rude, ora por ele quando você for orar pelos seus amigos. Que um dia essa oração vai interferir, vai ajudar. E a indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. É o oposto do amor, que não é o ódio, é a indiferença. É muito triste você passar na rua, ver uma pessoa de rua, né? E você simplesmente passar porque você não quer olhar para a miséria humana. Você nem sabe que aquele ser está ali. É triste isso, gente. Quando vocês forem fazer caminhada, se vocês fizerem isso, isso é um item que vocês têm que corrigir. Ele está ali não é porque ele quer. Ninguém vem com a prova de ser mendigo. Infelizmente, teve dificuldades na vida e não conseguiu superá-las. E aí ele teve que recorrer a esse esquema. Então, comecem a observar o que vocês fazem quando fazem caminhada, tá? Caridade com os criminosos, um item do nosso evangelho, né? Então, nós temos que ter, compaixão, misericórdia, perdão, amor. E eu vivo dizendo, eu tiro meu chapéu para a igreja dos protestantes, né, dos irmãos. Eu tiro meu chapéu. Porque eles vão em tudo quanto é lugar. Você possa imaginar, eles estão lá. E nós? Onde estamos? Aqui, ajudando as assistidas. Ok, o que mais? Eles vão em qualquer lugar. Então, eles conseguem tirar pessoas dos vícios que nós, no Espiritismo, não conseguimos. Os caras conseguem. Usam métodos, não interessa o método que ele usa desde que ele consiga libertar aquela pessoa. Tira o chapéu, cara. Seja humilde. Eles são melhores do que nós nisso.
Eles são mais humanos, eles buscam mais. Questão 120 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem? Não, claro que não. Porque quando a gente ganha conhecimento, a gente sai da ignorância. Então, não pelo caminho do mal, faz pelo caminho da ignorância. Então, a gente não precisa sofrer, gente, para aprender. Só que a gente só tem dois caminhos de desenvolver a lei do progresso em nós. Ou é pelo sofrimento ou é pelo conhecimento. E o que 99% da nossa população faz? Escolhe o sofrimento. Então, quando você estiver sofrendo, não pergunta por que está sofrendo. Pergunta para que este sofrimento está na sua vida. O que você tem que aprender. Muda, ressignifica. Eu disse para mim que esse ano, a palavra que eu vou usar na minha vida, foi o que eu fiz no dia 31 para 1º, ressignificar. Mude o seu comportamento. Isso é o que nós temos que fazer. Para de ficar olhando para o rabinho do macaco, para o traseiro do outro. Olha para o seu umbigo. Você tem muita coisa para corrigir em você. Então, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. E por isso o egoísmo é tão grande no nosso mundo. Então agora vem umas dicasinhas. Para amar ao próximo é necessário aprender a amar a si mesmo. Aí o Adenauer diz assim: o próximo mais próximo de nós é a personalidade interna e oculta em nosso íntimo, que nos exige atenção e equilíbrio. Então, o próximo mais próximo não é a sua família, é você. Bota o espelho lá para você se enxergar. Ou você só vai no espelho para pentear os cabelinhos, fazer a sobrancelha e decurrar no sorridente. Quando você se ama, você percebe suas próprias limitações, evitando assim atitudes enganosas, motivadas pela vaidade e o orgulho. Que falou o Bruno aqui no início. Eu disse para vocês que essa é uma repetição. O que quer dizer que todos nós precisamos ouvir várias vezes isso para um dia cair a ficha. Para os mais antigos, para os mais novos, descobrir a verdade. Ficha por causa do orelhão, né, naquela época. Devemos aprender a nos amar como somos, aceitando defeitos e limitações. Somos espíritos em evolução, em transformação. Portanto, ainda faz parte da nossa personalidade sentimentos contrários ao amor, como egoísmo, orgulho, inveja, traição, ódio, etc. Nada que vocês não conheçam. Mas enquanto a gente ainda tiver isso dentro de nós, nós não seremos felizes. Se está triste com alguma coisa, ressignifica a sua vida. Busca em você o que está te entristecendo. Não é o seu marido que é ruim, o problema está em você. Muda você, deixa o marido crescer. Liberta o homem, liberta a mulher. Deixa a esposa seguir. Faz o seu caminho, se modifica. Está acabando. Vamos aprender a ser indulgentes com os erros dos outros, assim como a gente gostaria que fossem com os nossos, né? Então, amar os inimigos, perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. Como que você quer que eu... Jesus pediu, mas como que você quer que eu ame o inimigo? Eu não estou pedindo para você ser amigo do seu inimigo. Estou pedindo para que você comece a orar por ele. Para que um dia... Mas orar com o coração, né? Não é orar com a boca, orar com o coração. Para que um dia vocês consigam estar juntos e se reconciliem. Lembra? Tem uma parábola. Que antes da gente entrar para o templo, a gente tem que deixar as coisas longe lá na porta. Então, não ostentar-se diante das situações, não queira aparecer. Quanto mais humilde você for, melhor para você. Ir ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Nossa, você está vendo aquele infeliz, você nunca viu, mas ele estava ali todos os dias na sua esquina. Chega um dia que esteja sobrando um almoço na sua casa, faz uma quentinha e leva para ele. Enxerga ele. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-los e moralizai-os. Como é que a gente se liberta? Ganhando conhecimento. Conhece a verdade
verdade nos libertará. Se decorar fica fácil. A fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, tem o suporte do sentimento e da razão, que lhe dão garantia de obter o esperado, desde que você haja caridosamente. Porque você chega com esse infeliz que está ali, toma aí o prato de comida. Ajoelha lá, abaixa. Se não quer ajoelhar, abaixa, oferece. Olha, sobrou em casa, você não quer esse pratinho? Enxerguem as pessoas. O que Emmanuel nos chama a atenção? A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Que sentimento? Aquele que você elaborou, saiu do instinto, passou pelo estágio das emoções e hoje você consegue sentir amor pelo outro. Dá trabalho? Claro que dá. É o último. A fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade. Constitui força motriz que impulsiona a fraternidade. O espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Quem estuda Joana, com esse termo plenitude, sabe que é Joana de Ângeles que está falando. Quando ela fala plenitude, ela está buscando o nosso self, o nosso eu espiritual, que às vezes a gente não deixa que ele fale e faz com que o ego humano seja mais forte. Então, amar ao próximo é a receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus e para a tão sonhada felicidade. Então, quando a gente estiver naquele quadro que teve, né, o equilíbrio entre o espiritual e o material, nós estamos caminhando bem. Porque aí nós já estamos tentando iniciar a nossa reforma íntima. Então, o que o Chico diz para a gente? O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então nós temos que refletir, gente. Os livros que foram usados, somente esses três, tá? O Evangelho, o Livro dos Espíritos e Amor Sempre. E no dia 5 de agosto, se nada alterar nem modificar, teremos a próxima palestra Anjo da Guarda e Espíritos Protetores, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é o Anjo da Guarda. Então, o Anjo da Guarda é um amigo espiritual mais evoluído do que nós, que se ofereceu para nos ajudar nessa caminhada aqui, porque ele já passou por aqui, já sabe os vacilos que as pessoas podem dar, que nós damos no nosso dia a dia, e para a gente aprender também que ele existe, e que nas dificuldades é com ele que a gente tem que se agarrar, porque ele está próximo a nós. Mãe Maria, me ajuda, ela vai te ajudar, mas ela vai precisar de um monte de intermediários até chegar nela. E se você pede para o seu anjo da guarda, ele só sai de um departamento e entra no outro. Então a gente tem que aprender a usar as ferramentas que estão próximas de nós, para que a gente possa o quê? Crescer mais rápido. Que Deus nos abençoe a todos, tá, gente? Graças a Deus.